Oi, gente. Então, hoje eu vim trazer uma palavrinha para vocês que a minha espiritualidade, como eu falo, sempre, né, as coisas que eu aprendo, as coisas que eles me direcionam, eu venho falar para vocês porque estamos aqui para evoluir, né? E quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar nessa evolução, é melhor, né? E hoje a espiritualidade veio falando comigo sobre cura, né? É, Precisamos, gente, sempre de apoio, né? Isso é um fato. Ninguém se cura sozinho, ninguém, né, é sozinho o tempo todo, né? A minha espiritualidade ultimamente tem me ensinado isso. A gente precisa sempre de apoio de alguém para nos ajudar, para nos auxiliar. Mas outra coisa que eles têm falado muito comigo é o quê? Quem nos adoece é a gente mesmo, né? Porque a autoobsessão é uma das piores doenças que tem, né? Que traz depressão, que traz ansiedade, né? A gente auto se adoece, a gente se auto-sabota, a gente se auto-obsedia. Então, a cura também vem daqui, né, gente? Não tem como a gente procurar em outras pessoas, em outro lugar, né? Ou outros lugares, cura se quem se adoeceu foi a gente mesmo. Né? Não tô falando que não precisa procurar ajuda, a gente tem que ter humildade para procurar ajuda, mas a gente tem que saber que da mesma forma que a gente teve a capacidade de nos adoecer, nós também temos a capacidade de nos curar. Porque a cura vem de dentro da gente, a gente se autocura, né? Não estou tirando a importância da procura de apoio, da procura de uma ajuda. Não estou tirando a importância disso, que isso também é muito importante. Porque às vezes a gente está em tanto desequilíbrio que a gente não vê a solução dos problemas, a gente não vê a solução do que a gente, né, está causando. Às vezes nossa doença normalmente, né, é causada pela gente mesmo, né, por escolhas erradas, por direcionamentos errados, né? Mas sempre é bom ter um apoio ali, né? Ter alguém para direcionar, ter alguém para nos mostrar o que tem realmente acontecido, porque às vezes a gente não se dá conta. Mas o mais importante é a gente saber que essa cura vem daqui de dentro. As pessoas que vão ficar com apoio, as pessoas que vão nos ajudar, né? Elas não vão nos curar. Elas não têm esse poder. Elas podem direcionar, fazer qualquer coisa que elas não têm o poder de nos melhorar. Elas não têm o poder de nos ajudar. A ajuda tem que vir da gente. O querer se curar tem que vir daqui de dentro, né, da gente mesmo. E se a gente não tiver aberto, né, disposto a receber essa ajuda de fora, a receber esses conselhos de fora, nada se resolve, né? Porque a pessoa vai gastar o seu tempo falando, vai gastar o seu tempo te explicando, né? Vai gastar a energia dela te direcionando, mas se você não estiver querendo, né, melhora, você não vai ter. A sua cura não vai existir, não vai acontecer, porque a primeira pessoa a querer ser curada é você. A gente não obriga o outro a se curar, a gente não força a cura do outro, né? A gente só pode fazer pelo outro que ele nos deixa fazer, né? Que é mostrar aonde está errando, mostrar o caminho que pode seguir para melhorar, né? Ver se pode fazer alguma coisa a mais para ajudar ali, mas só se o outro permitir e só se o outro estiver disposto a isso, a essa ajuda para ter essa autocura. Porque ninguém cura ninguém. As pessoas só nos direcionam, as pessoas só nos mostram. Quem nos cura é nós mesmos. Então eu peço para a gente, né, a gente refletir nessas palavras da autocura, que isso é muito real. Se a gente se adoece, né, se a gente se auto-sabota, se a gente se obsedia, porque nossos pensamentos e nossos sentimentos atraem irmãozinhos que estão vibrando igual. Então, se eu estou obsediada com um monte de algum, né, um monte de espírito menos esclarecido, ditos demônios pela igreja evangélica, em cima de mim, me perturbando, me direcionando a coisas erradas, é porque eu estou naquela mesma vibração, né? Se eu atraio para mim espíritos em tristeza, em depressão, é porque eu estou vibrando em tristeza e em depressão. Se eu atraio para mim espíritos alegres, né, com vontade de conhecimento, vontade de melhora, é porque eu estou nessa vibração de conhecimento, de melhora e de alegria. Então, nós atraímos para a gente o que nós vibramos,
Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso, porque às vezes a gente até está se esforçando para se melhorar, mas ninguém tem equilíbrio 100% o tempo todo, gente. A gente às vezes fica assim, ó, oscilando no desequilíbrio e no equilíbrio. Então, um momento desse nosso de desequilíbrio, aí chega o irmãozinho e influencia em algumas coisas. E a gente vai, né, abraçando aquela sugestão que o irmãozinho tá dando e começa a ficar mais deprimido, mais triste. Ele vai começar a nos forçar a descer mais ainda a nossa vibração. Aí com isso a nossa aura já começa a mudar, né, a corzinha, porque a aura muda as cores, né? Nós encarnados não vemos, mas os espíritos vê. E eles vão se atraindo por essas vibrações, essas cores. Se, tipo, eu tô vibrando na raiva, né? Creio eu que é vermelha a raiva, né? Aí o irmãozinho que tá vibrando na raiva também vê ali, pô, aquela menina ali tá vibrando com raiva, vou lá ajudar, porque eu também tô com raiva, então a gente vai arrumar uma confusão. Aí vem a minha raiva, já junta a raiva dele, que daqui a pouco vem outro irmãozinho com raiva também, e começa a ficar uma raiva incontrolável, porque não é só a minha raiva, é a raiva de todos os irmãozinhos que estão do meu lado. E assim sucessivamente qualquer sentimento, qualquer pensamento. Então vamos ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, né? Não é que a gente não vai pensar coisas negativas, não é que a gente não vai ter sentimentos negativos, né? A gente vai ter, isso é fato. A gente está no planeta Terra, a gente está encarnado, está na matéria, mas a gente não vai deixar eles nos dominarem, né? Quando a gente prestar atenção que eles estão vindo para, né, tendo aquela forcinha em cima da gente, a gente, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Vamos dominar aquele sentimento, equilibrar, ver qual é a raiz daquele sentimento do momento, porque a gente tem sempre a raiz do sentimento e cortar ela ali, entendeu? Não deixar, como vou dizer, cultivar. Se a gente começar a cultivar pensando o que passou, o que aconteceu, a gente vai cultivar, daqui a pouco vira ser planta. Aquele sentimento negativo já está uma dominação maior dentro da gente, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio, né? E quando ter esses desequilíbrios, que é normal, porque somos seres humanos imperfeitos, a gente não deixar esse sentimento nos dominar, a gente tentar equilibrar e ver qual é a raiz do sentimento e cortar ali, tá bom, gente? Então peço vocês, a cura depende exclusivamente da gente, da sua vontade de melhorar, da sua humildade de pedir ajuda e da sua humildade e entendimento de ver a ajuda ali na sua frente e não desperdiçar as oportunidades, porque infelizmente muitas das vezes a gente dispensa as oportunidades que Deus põe na nossa vida. Às vezes a gente quer se curar, né? Deus manda um monte de oportunidades, mas ninguém acredita. Tem uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, é uma historinha que tem, acho que é uma historinha, não é passagem da Bíblia não, tem um cara em um barco que acontece alguma coisa, o cara tá ali no barco e começa a orar a Deus pedindo para Deus salvar ele. Passa outro barco, pede e ele não aceita ajuda, passa mais outras coisas que acontecem e o cara não aceita ajuda. Aí depois ele reclama que Deus não ajudou ele, aí Deus fala, eu ajudei. Eu mandei outro barco, eu mandei tal coisa, eu mandei tal pessoa e você não aproveitou nenhuma das oportunidades. Então a gente tem que ficar atento às oportunidades que Deus nos manda, né? Porque às vezes a gente está esperando a benção de um lado e as bênçãos vêm dos outros lados. E a gente está distraído demais para prestar atenção. Então, gente, esse é o recadinho de hoje, tá? E vou tirar aqui um conselho para vocês, para ver o que a espiritualidade tem a nos dizer sobre, né, esse negócio sobre a cura, né? A cura interna, a autocura, né? As ondinas e as sereias, 5 de água e é o diabo. Então aqui, tá vendo? Aqui fala o que? As ondinas falam pra gente, né, não viver em um mundo de fantasia, em um mundo de conto de fadas. A gente tem que ter a fé, mas a fé racional, né? Pra gente prestar atenção nos caminhos que a gente tá fazendo, prestar atenção nas escolhas que nós estamos fazendo, né? Que às vezes a gente vive em um mundo de ilusão, né? Esperando coisas e pessoas que não vêm para nos salvar. Então a gente tem que prestar atenção nos outros lados, né? E aqui o 2 de água fala essa ilusão, essa coisa de não acreditar, né,
nas coisas, nas outras oportunidades que Deus manda, porque a gente só está vendo um caminho. A gente só acha que aquele caminho ali é certo, mas Deus está mandando outros caminhos. Então a gente tem que, né, tirar essa ilusão, né, dessa. A água fala muito de emoção. A nossa emoção afeta o nosso racional, né? E com o racional em desequilíbrio, a gente não consegue ver, né? Porque o emocional está em desequilíbrio, o caminho, né? E aqui o diabo fala muito de Exu, Exu da estrada pra gente, Exu dá caminho, Exu dá, né? Abre os caminhos pra gente percorrer, mas a gente às vezes está muito em desequilíbrio nas nossas emoções e não vê racionalmente o caminho que Exu tá dando. Então vamos sair desse mundo de ilusão, né? De achar que só um caminho tá certo, porque a gente às vezes pensa isso, e não deixar as emoções, né, desequilibradas, tirar o nosso raciocínio para a gente prestar atenção nos caminhos que Exu está nos trazendo, tá bom? Exu, essa energia aqui fala muito de fogo, fala muito de Exu, de caminho, entendeu? Então vamos prestar atenção nisso, no caminho, na luz do fogo lá no final daquela estrada, que às vezes é lá que você vai conseguir as coisas que você quer, a sua autocura, né? Seguindo os caminhos de Exu. Laro Exu, apesar que hoje é dia de meu pai Oxóssi, né? Mas Exu também é pai de todas as pessoas, a gente tem que se agarrar também nessa energia, né? Porque é Exu que dá caminho pra gente. E é isso. Gratidão.